Então, eu acho que vamos iniciar a sessão, se todos concordarem, apesar de faltarem alguns senhores deputados, mas temos quórum para dar início à audição. Não estamos a fazer, para não estarmos a adiar mais, já são 11h35. E, portanto, vamos dar início à audição nos termos do número 5 do artigo 14 da Lei 39/2014, da doutora Leonor Beleza, indigitada para o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Portanto, a grelha de tempos, julgo que já conhecem, será 10 minutos por parte da doutora Leonor Beleza, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 10 minutos para a resposta da doutora Leonor Beleza. Num total de 38 minutos. Chegaram agora mais duas deputadas, ainda bem, que assim ainda ouvem, e conseguimos cumprir o horário. Vamos já então passar, eu julgo que temos a doutora Leonor Beleza online, por Skype ou por Zoom, e eu pedia já aos serviços para fazerem para darem início, para passarem para a doutora Leonor Beleza para ela poder fazer a intervenção inicial, dos 10 minutos que estão previstos. Olá. Cá está, já estamos a ver. Com muito prazer. Poderá iniciar, quando quiser, então, a sua intervenção. O volume está desligado. Eu acho que deve ter o volume desligado. Fiel, já está. Já está certo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero começar por dizer que é com muito prazer que volto a uma reunião da Assembleia da República, embora infelizmente hoje nestes termos, enfim, de forma virtual, por causa dos tempos porque estamos a passar. Agradeço muito à Comissão ter marcado esta audição para hoje, depois de não me ter sido possível há 3 semanas comparecer. E, portanto, enfim, vou começar nos termos adequados por dizer algumas coisas. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, há algum tempo atrás, há cerca de 2 meses, foi-me perguntado se encararia participar nas atividades do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Tentei compreender exatamente o que era, tinha uma percepção relativamente longínqua sobre exatamente como é que o que era o Conselho Geral Independente e os termos em que funcionava. Tentei informar-me devidamente e compreender se faria sentido uma participação minha. Pareceu-me que sim, e por isso aceitei e estou a percorrer o caminho que deve ser feito antes da designação definitiva. Devo dizer que, em parte, uma grande parte, aceitei por compreender que vou fazer parte de uma equipa formada por pessoas por quem tenho muita consideração e que acredito que podem, também comigo, exercer as funções nos termos adequados do ponto de vista legal e regulamentar e do contrato de concessão entre o Estado e a Rádio e Televisão de Portugal. Tenho, aliás, pena que 3 dessas pessoas sejam agora substituídas justamente com a entrada dos meus novos colegas e de mim própria, e admito que possa trazer para a atividade do Conselho Geral Independente os princípios, ou possa atuar com os princípios que a lei diz que devem reger a atividade dos membros, isto é, idoneidade, lealdade, reserva. Portanto, aquilo que eu digo é que, pela minha parte, tentarei e farei tudo para atuar de acordo com esses princípios a que adiro completamente. Julgo que a experiência e o conhecimento que tenho da vida e das atividades todas em que tenho andado e em que ando podem também ser úteis ao Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão Portuguesa, e julgo que o caráter plural do próprio órgão em que vou entrar também garantem ou podem garantir uma adequada consideração de todos os elementos que são relevantes para que possamos desempenhar as funções nos termos que nos são exigidos. Devo dizer que entro neste órgão com uma particular satisfação por ele ter agora uma composição, ou ir ter uma composição paritária,
isto é, ser formada exatamente pelo mesmo número de membros homens e de membros mulheres. Julgo que isso pode corresponder ou deve corresponder a um enriquecimento dos termos em que o órgão pode funcionar. Eu cresci e tornei-me adulta e até fui ministra num tempo em que a RTP era a única televisão que existia em Portugal. Lembro-me muito bem, em particular na fase final, mesmo antes de terem passado a existir canais privados, o que se dizia sobre o que seriam os tempos que aí viriam de partilha do tempo de emissão e da atenção dos espectadores por múltiplas hipóteses, para além daquela que existiu até então, que foi a RTP, com a qual, em várias condições, em várias situações, colaborei e até numa fase à volta dos anos 80 tive uma rubrica própria, um programa regular na RTP sobre os direitos das mulheres, um tema que me continua a ser, em todas as circunstâncias, muito caro. Mas sabíamos todos que vinha aí um tempo em que a atenção das pessoas se repartiria entre múltiplas hipóteses de ver televisão, com canais diferentes, nacionais e sem ser nacionais, e até em que haveria uma escolha muito maior do que simplesmente olhar imagens e histórias num ecrã, através de todos os outros meios que hoje efetivamente existem e que solicitam a atenção das pessoas. Na rádio, já desde uma fase bastante anterior, que havia outras hipóteses, mas, enfim, na televisão, só a partir dos anos 90 é que em Portugal passou a haver outras escolhas e através de outros canais. A RTP é, portanto, hoje um conjunto de serviços de rádio, de televisão e multimídia que são oferecidos à escolha dos espectadores ou dos ouvintes, entre muitíssimas outras ofertas possíveis. E naturalmente isto já era assim quando o quadro atual legal, regulamentar e de concessão foi estabelecido, mas é cada vez mais assim. E há naturalmente um equilíbrio difícil a ser estabelecido entre o canal público que faz serviço público e que naturalmente quer ser visto pelos espectadores, e a rádio que quer ser ouvida, e os meios multimídia que querem suscitar a atenção das pessoas, e múltiplas outras ofertas de muitíssimas origens diferentes. E este equilíbrio entre o desejo de ser ouvido e de ser visto e de ter a atenção das pessoas e por outro lado não ser um canal de televisão e de rádio e multimídia que deva bater-se sobretudo em função das audiências, porque em relação à respectiva, ou em virtude da respectiva natureza, é um equilíbrio difícil, que eu sei que existe e que está certamente permanentemente por detrás das opções de quem decide aquilo que é emitido pelos variados meios disponíveis. Eu vejo o Conselho Geral Independente como uma espécie de parceiro com os órgãos internos da RTP, nomeadamente com os órgãos internos da RTP, sobretudo o Conselho de Administração e o Conselho de Opinião. Percebo que é assim que ele funciona e, por mim, desejo juntar-me aos outros nos termos em que percebo que ele tem vindo a funcionar e que, do meu ponto de vista, ele é útil. Eu conheço naturalmente o quadro legal em que devo inserir-me e sinto que me posso ajustar a ele, que tenho a adesão suficiente àquilo que está estabelecido em termos constitucionais, naturalmente, legais, próprios da RTP. Tenho a suficiente adesão interior àquilo que são as regras para julgar que posso funcionar de acordo com ele. Tive a ocasião de ouvir a audição do agora meu colega, o professor Arões de Carvalho, na Comissão Parlamentar há algum tempo, e devo dizer que acho que ele exprimiu muitíssimo bem o que é o serviço público, quais são os princípios por que deve reger-se, como é que a respectiva independência está assegurada em termos
legais e regulamentares, não saberia dizer melhor do que ele, e quero dizer aqui que estou completamente de acordo com a forma como ele exprimiu estes princípios e como é que eles devem funcionar. Julgo que é particularmente importante que hoje as coisas parecem funcionar de acordo com o que está estabelecido em relação ao quadro legal da RTP, que as coisas parecem funcionar com alguma paz e alguma tranquilidade e com alguma aceitação do quadro tal como ele existe, e que isso me parece importante. E há um outro aspecto também particularmente importante que tem sido muito tido em conta na gestão da RTP, que é o equilíbrio financeiro, uma adequada utilização dos meios que são postos à disposição da RTP, que se enquadram dentro daquilo que está estabelecido e que é posto à respectiva disposição. Para além do quadro legal e regulamentar e da concessão me parecer adequado a suscitar a independência no funcionamento da RTP em relação aos poderes estabelecidos, valor que é de suma importância. Para além disso, parece-me também importante dizer aqui que, entendendo que esse quadro é adequado a permitir condições de independência de funcionamento, também parece muitíssimo importante que cada um de nós que atua neste contexto pratique e exija condições efetivas, substanciais de independência de funcionamento e, portanto, é nesses termos que vejo a minha participação e que digo que farei o melhor que puder e souber para que o Conselho Geral Independente da RTP seja um órgão que garanta as condições de funcionamento à RTP Portugal, à Rádio e Televisão de Portugal, nos termos em que a Constituição e a lei exigem que ela funcione. Usarei para esse efeito naturalmente toda a minha experiência, não é uma experiência de profissional de comunicação social ou sequer de académica ou de conhecedora particular, ao contrário de vários dos meus colegas da comunicação social e do funcionamento das televisões. Tenho alguma experiência passada, até durante alguns anos trabalhei profissionalmente numa das televisões privadas, na TVI, mas, enfim, a minha experiência de comunicação social é muito mais de uma espectadora bastante atenta, bastante interessada, muito interessada, em fases particulares da minha vida, muitíssimo interessada, e é essa a experiência de espectadora atenta, de pessoa que adere aos princípios do que deve ser o serviço público na televisão, na rádio e na multimídia, no âmbito de multimídia. É nesse espírito que me disponho a exercer as funções também como interventora exigente sempre que isso eventualmente vier a fazer sentido. E era isto, Sra. Presidente, aquilo que queria começar por dizer. Muito obrigada. Muito bem, então passo a palavra ao deputado, pelo Grupo Parlamentar do PS, ao deputado José Magalhães, para a sua intervenção de 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputados, doutora Leonor Beleza. A sua presença hoje é por boas razões aqui na Assembleia da República e a introdução que fez, ou que acabou de fazer, é explícita, densificada e ajuda-nos a perceber as razões pelas quais aceitou este encargo adicional na sua longa folha de serviço à República e isso merece o melhor apreço da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu gostaria de sublinhar uns poucos pontos. Primeiro, entre 2014 e 2020, o sistema mediático mudou. E mudou, não só mudou rapidamente, como mudou com alguma profundidade. A solução do Conselho Geral Independente começou por ser razoavelmente polémica, com o decorrer da sua aplicação tornou-se menos polémica e, embora não reúna ainda uma unanimidade na apreciação, alargou seguramente a sua margem de apoio. E tem-nos poupado algumas cenas do passado que eram
não só traumatizantes, como, em certo sentido, até contrárias à lei. Ora, acontece que as regras em vigor acabaram de mudar, essas, outra vez, com a transposição da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social Audiovisual. E essa transformação não é pequena para a televisão, tanto a de broadcasting como a televisão de on-demand, nas suas várias modalidades. E a questão é saber se o serviço público está preparado para essa transformação. Nós, uma maioria aqui na Assembleia, entendemos que sim, que está preparado, mas que há coisas, por um lado, que o Governo vai ter que regulamentar, há outras que a organização, que é a RTP, vai ter que desenvolver para conseguir aplicar o novo quadro. Por outro lado, coisas como a obrigação de investimento em cinema por parte do serviço público passará de 8% atual, dos 8% atuais da contribuição do audiovisual, para 10% em prol do desenvolvimento do cinema português e do audiovisual. O que, na nossa opinião, é uma boa medida. Muita gente não se apercebe que a RTP mudou e, além de ser a amálgama do serviço relacionado com o audiovisual, é também a mistura da rádio, claro, e que por vezes é vista como parente pobre, e, em segundo lugar, que há serviços que não havia. Hoje é uma entidade multiplataformas e será cada vez mais uma entidade multiplataformas. Quem usa hoje o RTP Play verifica que pode não só ver programas, como já acontecia para quem tem um serviço por cabo, por exemplo, utilizando a Black Box, mas pode utilizar via internet, esteja onde estiver, o acesso a programas já emitidos numa vasta panóplia. Também tem uma lista enorme, provavelmente a maior jukebox de podcasts que Senhor existe Deputado, em Portugal. se quiser concluir. Vou concluir, Sra. Presidente. O que eu gostava de lhe perguntar, Sra. Doutora, é o cabaz de canais pode mudar. O que é que pensa sobre isso? O modo de intervenção do CGI pode ser afinado. O que é que acha que poderíamos afinar nessa matéria? Por outro lado, a relação com o Conselho de Opinião. O que pensa sobre este aspecto? Muito obrigado. Muito bem, então passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à deputada Fernanda Velez. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Leonor Beleza. Realçamos os méritos de um vasto currículo que descreve uma carreira profissional de responsabilidades muito exigentes e de um desempenho notável perante inúmeras dificuldades. Hoje é com muita satisfação que a recebemos aqui, por ocasião da sua indigitação para o Conselho Geral Independente da RTP, funções essas muito desafiantes. Agradecemos a sua exposição inicial, que revela o comprometimento que a doutora Leonor Beleza assume perante as novas funções que irá desempenhar. Criado com o objetivo de diminuir o risco de governamentalização da RTP e combater a contaminação permanente do debate político sobre a empresa, condicionando a sua própria gestão interna e o exercício da tutela, o Conselho Geral Independente terminou o seu primeiro mandato de 6 anos. Este órgão de supervisão e fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão previstas no contrato de concessão celebrado entre a RTP e o Estado, cabe-lhe escolher o Conselho de Administração, bem como definir as orientações estratégicas para a RTP. Todos desejamos um serviço público de rádio e televisão forte, capaz de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. Um serviço público de rádio e televisão assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade, baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, refletindo os valores comuns e servindo as necessidades e os interesses de toda a população e, muito em particular, das minorias sociais. Um serviço público de qualidade, que respeita a ética, promove atividades educativas, desportivas e culturais e que afirma a riqueza da língua portuguesa.
É por tudo isso que o Conselho Geral Independente assume um papel tão relevante. Nesse sentido, a doutora Leonor Beleza, começo por lhe perguntar se considera que o atual enquadramento jurídico do CGI contempla os mecanismos suficientes para garantir uma tão complexa missão. Uma questão recorrente é de saber se a RTP deve manter e assegurar uma vertente comercial da sua programação. Sabemos que alguns entendem que o papel da RTP deveria assentar exclusivamente no financiamento público. Doutora Leonor Beleza, considera, porventura, que a qualidade, a diversidade e a riqueza de programação da RTP beneficiaria se prescindisse do esforço de querer captar mais audiências? Uma última questão. O serviço público de rádio é, sem dúvida, muito importante, mas constata-se que tem sido sistematicamente desvalorizado face ao serviço público de televisão, apesar de, em muitos momentos de aflição social, designadamente em catástrofes e greves, o serviço de rádio estar mais próximo das pessoas. Assim, e perante esta realidade tão concreta, gostaria de ter a sua opinião sobre a forma de valorizar o serviço público de rádio. Termino desejando-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo e que contribua decisivamente para o que todos ambicionamos: o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão cada vez melhor e mais próximo do cidadão, quer no plano interno, quer junto das comunidades imigrantes e no espaço da lusofonia. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Deputada Beatriz Gomes Dias, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Doutora Leonor Beleza. Eu queria começar por realçar a importância da RTP na nossa comunidade. Portanto, é um serviço público de televisão, mas não é apenas televisão, nem uma televisão com uma rádio anexa. É um serviço público composto por diversos canais de rádio e televisão, mas também com atividades fundamentais como o online ou o arquivo. O Serviço Público de Televisão e de Rádio tem um papel fundamental para a democracia, sobretudo na atual crise generalizada da RTP. Peço desculpa, na crise generalizada da imprensa. A RTP tem a função de estabelecer padrões de referência e qualidade, garantindo pluralismo e credibilidade na informação. Entre as suas funções, o CGI, define as linhas orientadoras da RTP para o cumprimento das obrigações do seu serviço público, nomeando o Conselho de Administração e respectivo projeto estratégico da empresa, bem como supervisiona a persecução em substituição da tutela. Mas aqui é importante não separar o debate sobre o modelo da governação da RTP, que é fundamental para garantir a independência do serviço público e para a relação clara entre o Estado e a empresa, pensar neste modelo, ou seja, sabendo que a nomeação e a destituição do Presidente da Administração deve passar a ser feita, neste momento, feita sobre indicação da CGI, e nós consideramos que devia haver uma alteração e que ela devia passar a ser feita no Parlamento, sob o parecer do Conselho de Opinião da RTP, apoiada em critérios sólidos e transparentes, a partir de candidaturas acompanhadas de um programa estratégico de serviço público. Aqui a minha primeira pergunta é relativamente a este facto, qual é a opinião que a senhora tem relativamente a este modelo de nomeação do Conselho de Administração e se está de acordo com a possibilidade de se rever este modelo, passando a ser de acordo com os critérios que eu apresentei há bocado. Outro aspecto importante também para análise tem a ver com a precariedade dos trabalhadores e das trabalhadoras na RTP. Portanto, nós temos uma geração de jornalistas que enfrentam a incerteza do futuro, estão sujeitas à precariedade que mantém grandes indefinições, e esta geração de jornalistas terá sempre dificuldades para produzir uma informação independente. Portanto, é a responsabilidade da RTP combater e erradicar a precariedade do trabalho destes jornalistas, e aqui gostava que partilhasse connosco quais é que são as medidas que pensou ou que irá apresentar para poder contribuir para promover a erradicação da precariedade.
Outro aspecto também importante tem a ver com o jornalismo de investigação que a RTP realiza, e ela deve ser fundamental para contaminar os outros meios de comunicação social. Nós consideramos que é importante que a RTP produza um livro de estilo que constitua uma referência interna e externa. E também que este jornalismo de investigação deve ser promovido no seio da RTP. Portanto, eu já ultrapassei o meu tempo, eu tinha mais perguntas para fazer, mas vou ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Estava aqui a dar uma tolerância que também tinha dado ao Sr. Deputado do Partido Socialista, mas vamos então passar já à Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento também a doutora Leonor Beleza. Eu, daqui a cerca de 15, 20 minutos, terei que me ausentar desta audição pelo facto que peço desde já também desculpas, no caso da doutora Leonor Beleza estar a intervir, mas tenho uma reunião que vai começar daqui a pouco de uma outra comissão e também terei mesmo que estar presente, mas há aqui algumas observações que não gostaríamos de deixar de fazer nesta mesma audição. Desde logo, colocando que para o PCP o Serviço Público de Rádio e Televisão é um dos pilares da democracia portuguesa e que desempenha um importantíssimo papel na garantia da pluralidade e da diversidade, também na defesa e na divulgação da língua portuguesa, mas da cultura portuguesa também, do cinema português também, na valorização da educação, da ciência, da investigação, das artes, da inovação e do desporto, bem como também é um instrumento fundamental no garante da coesão social e territorial do nosso país, além naturalmente do relevante papel que tem junto das comunidades migrantes, eu colocaria isto assim, porque tanto das imigrantes como dos imigrantes. E é neste enquadramento, naturalmente, que o PCP tem feito toda a sua intervenção sobre a RTP, também sobre a análise e a opinião que tem sobre o CGI, mas não é isso que nós estamos neste momento aqui naturalmente a discutir, mas seria importante também conhecermos, considerando as funções que a doutora Leonor Beleza irá assumir no CGI, considerando aquelas que são legalmente também as funções atribuídas a este órgão, perceber e conhecer algumas opiniões e observações que tenha naturalmente a fazer sobre algumas matérias. E desde logo, embora tenhamos ouvido, no fundo, que se identifica com o que foi dito pelo Dr. Arons de Carvalho relativamente às questões da pluralidade e da independência do serviço público, mas seria também importante conhecermos exatamente a opinião que tem sobre essa matéria e de que forma é que isso deve ser efetivamente garantido também na RTP. Também conhecer aqui preocupações que tenha, opiniões sobre a questão da rádio. E nós colocamos aqui a questão da rádio porque ela tem sido efetivamente desvalorizada no conjunto do Serviço Público de Rádio e Televisão, tem sido até desvalorizada e acantonada na sua importância, sendo que realidades recentes demonstraram que ela não pode de facto ser acantonada e que tem sim que ter um investimento significativo para chegar a todos, diria eu assim. Não só a rádio, também naturalmente a televisão e os demais meios, e colocar aqui também uma outra observação e uma responsabilidade que é também da RTP enquanto serviço público e enquanto também garante de coesão social e territorial, e que se é verdade que existem novas e modernas formas de aceder aos demais conteúdos, digamos assim, que a RTP disponibiliza, à informação, e se é verdade que há a RTP Play e um conjunto de outras plataformas e de instrumentos que é possível consultar, também é verdade que o nosso país não se resume a áreas metropolitanas grandes, nem se resume às grandes cidades, e há muitas zonas do nosso país onde este acesso não é efetivamente possível. E a RTP também tem que chegar em condições a essas mesmas pessoas que não têm acesso, seja por via destes instrumentos, seja por outros, e que só têm, no fundo, o que lhes é transmitido também por via da TDT. E introduzia aqui também a questão da TDT, considerando que persistem ainda alguns problemas no que se refere ao acesso com qualidade ao serviço público que está disponibilizado na RTP. Porque a RTP, mesmo para terminar, tem que cobrir no fundo e garantir a todos o acesso em condições de igualdade também. Mesmo para terminar, a questão da precariedade dentro da RTP, um serviço público de qualidade não pode ter o número de trabalhadores com vínculos precários que ainda hoje tem a garantir esse mesmo serviço público de rádio e de televisão. E também perceber aqui, da parte da doutora Leonor Beleza, qual é a opinião
opinião sobre esta matéria. Julgo que agora já foi claro e já estamos então a passar à deputada Ana Rita Bessa, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Começo por cumprimentar a doutora Maria Leonor Beleza, agradecendo a disponibilidade, enfim, que compete, mas agradecendo também o recente exemplo cívico em matéria de decisão de isolamento que impediu de estar aqui na última marcação, depois de ter estado exposta a uma situação de risco, e acho que também merece ser saudada por esse bom exemplo que nos deu. Em relação ao currículo que nos foi enviado para apreciação também no âmbito desta audição, e em face àquilo que também já aqui foi dito, talvez a primeira coisa que deva dizer, o currículo fala por si só, é subejamente conhecido, mas uma das suas atuais funções como Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, em certo sentido, faz uma transposição para aquilo que é agora o papel para o qual foi indigitada, no sentido em que não lhe competem a si, como membro da CGI, a tomada de decisões executivas ou de gestão propriamente ditas, mas antes a garantia de que há uma escolha fundamentada e alinhada das pessoas que farão exatamente essas, ou que tomarão essas decisões e farão essa gestão. E talvez, para mim, em face de tudo o que foi dito, o mais importante seja mesmo começar por aí. O modelo de desgovernamentalização do CGI está agora e nesta fase completamente estabelecido. A prova disso é exatamente que personalidades como a doutora Leonor Beleza aceitem ser candidatas, foram escolhidas por uma eleição no Conselho da Opinião, e ao CGI cabe, de facto, em primeiro lugar, e caberá a curto prazo, definir e divulgar publicamente as linhas orientadoras às quais depois se subordinará a escolha do Conselho de Administração e do respectivo projeto estratégico para a sociedade. E esse processo de escolha não é um processo fechado, tem opções possíveis. E gostaria de saber, concretamente, se tem alguma opinião, ou algo, mais do que uma opinião, se tem alguma visão de como é que deve ser feita esta escolha. O anterior Conselho de Administração foi feito por convite, foi uma escolha por convite. Perguntava-lhe se entende que essa é a melhor forma, se deve haver um concurso aberto, se deve haver um concurso em que há convidados, qual lhe parece ser a maneira mais correta, no sentido de fazer cumprir quer a lógica de desgovernamentalização e de isenção do Conselho de Administração, por outro lado, a capacidade de fazer garantir aquilo que venham a ser as linhas estratégicas, a melhor maneira de o conseguir. Também me interessaria, mas acho que talvez seja cedo, discutir essas linhas estratégicas no que diz respeito, por exemplo, à TDT e à ocupação do espaço disponível, à questão da rádio, como aqui já foi falada, e ao papel que deve ter no portfólio de atividades da RTP, e para terminar, o próprio papel e a forma como a RTP deve encarar a sua presença, quer seja na internet, quer seja na RTP Play, como via também de manter essa presença. Mas acho que é cedo, acho que atempadamente depois também poderemos discutir as linhas estratégicas quando elas aparecerem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos aqui uma deputada não inscrita online, mas julgo que não vai fazer nenhuma intervenção. Não vai fazer, portanto, temos então um conjunto bastante vasto de perguntas que passo agora a palavra à doutora Leonor Beleza para responder. Tem 10 minutos, com alguma tolerância, para conseguir responder a toda esta naipe de questões. Podemos passar? Muito bem. Está agora então connosco. Está a ouvir? Pode começar. Estava sem voz, agora já estou. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar, enfim, usar o tempo o melhor possível. Começando por dizer que naturalmente há muitas questões às quais eu não estou ainda em condições nem de conhecer suficientemente a realidade e os detalhes para poder responder cabalmente. Espero que em futuras ocasiões estejam na situação de o poder fazer e, portanto, vou tentar falar sobre as coisas que já compreendi e o quadro em que deverei vir a funcionar. Já me apercebi, por alguns contactos ainda muito preliminares, que questões como a da precariedade das pessoas está a ser abordada, mas não sei falar em pormenor.
aquilo que foi dito sobre o jornalismo de investigação, que é evidentemente uma das preocupações grandes que hoje percorre quem olha para as questões da RTP, mas também ainda não sei falar das coisas em pormenor, as mesmas coisas em relação à televisão digital terrestre e à questão da universalidade. É evidente que o princípio da universalidade é um princípio básico, fundamental para o serviço público nas várias áreas, e que essa deve preocupar sistematicamente quem quer que seja que tome decisões no quadro da Rádio e Televisão de Portugal. Eu vou tentar não... Eu tentei dizer que a lei e os estatutos e o quadro legislativo e regulamentar atual é confortável para mim, confortável para aceitar assumir funções nesse contexto e naturalmente não me cabe nem participar em alterações que eventualmente esse quadro venha a sofrer, nem na qualidade de pessoa que vai exercer funções como membro do Conselho Geral Independente, me parece que deva, nestas circunstâncias, formular dúvidas ou dificuldades em torno do próprio quadro em que o Conselho Geral Independente funciona e em que, nomeadamente, fará escolhas que são muito importantes para o futuro da RTP. Aceito o suficiente o quadro que existe para me poder mover nele, estarei atenta a modificações que sejam necessárias, nomeadamente aquilo que referiu o Sr. Deputado José Magalhães, portanto, que eu vejo que continua a ser um grande conhecedor e especialista das novas tecnologias, há muito tempo que nos habituou a apreciar nele esse conhecimento e esse domínio, como agora rapidamente também mostrou. Percebo que há alterações que podem ter, que vão ter de ser feitas, e estarei naturalmente atenta, mas não estou ainda em situação de me pronunciar de uma maneira muito detida sobre o que quer que seja que venha a acontecer. Eu tentei justamente, naquelas palavras que disse inicialmente, fazer ou exprimir até que ponto tenho a noção que numa área como esta as coisas mudam muitíssimo no tempo, mudaram muito desde que eu fui observando a realidade, mudaram desde que que a legislação que hoje está em vigor em Portugal foi emitida e vão mudar muitíssimo daqui para diante. O Conselho Geral Independente é nomeado por um período de 6 anos, é um período muito longo. Em 6 anos vão acontecer inúmeras coisas que vão, obviamente, interferir com aquilo que faz a Rádio e Televisão de Portugal e que vão exigir de todos nós que nos antecipemos, muitas vezes, que compreendamos e que nos adaptemos àquilo que vai acontecendo. Tentei justamente mostrar como estou absolutamente consciente desta mutabilidade de tudo e, em particular, em áreas como esta em que a rádio e a televisão se movem. Também tentei tornar sempre claro que quando penso em Rádio e Televisão de Portugal, penso na televisão, penso na rádio, penso no multimídia, porque é um conjunto muitíssimo vasto de serviços e de áreas de funcionamento da empresa e não devemos centrar a nossa atenção, obviamente, exclusivamente, de uma maneira quase a esquecer tudo o resto, na televisão. Tenho a consciência do papel muitíssimo relevante que a televisão hoje assume face a outros meios. Tenho a noção de que a rádio às vezes tem mais dificuldade em se tornar presente e ativa. Tenho a noção da variabilidade das plataformas multimídia e do que isso implica de necessidade de expressão de atenção por muitas outras áreas. Mas neste momento a única coisa que eu posso dizer é isto mesmo, que tenho a consciência de que a RTP não é apenas televisão, é muitas outras realidades
E foi também por isso que, quando falei, tentei tornar compreendido que tenho essa consciência permanente. Comungo absolutamente das afirmações que foram feitas sobre a importância que tem a RTP como serviço público de televisão e de rádio e de multimídia. Portanto, partilho as afirmações que foram feitas sobre a importância da RTP e os princípios fundamentais que devem reger a sua atuação. Foi-me perguntado concretamente se a RTP deve ser exclusivamente financiada através de taxa que existe, ou se deve continuar a competir por espaço comercial com as outras cadeias de televisão. Eu julgo que neste momento a questão não se coloca, não é possível imaginar, julgo eu, que para a RTP subsistir financeiramente nos termos em que funciona, não me parece que seja fácil imaginar que pudesse limitar-se a depender exclusivamente do financiamento público, e também não me parece que haja disponibilidade, aliás, basta ver que não há nenhuma previsão de atualização sequer do valor neste momento da taxa que existe, que haja a ideia de aumentar esse financiamento, e portanto eu tento ver a minha intervenção e a minha participação no quadro daquilo que existe, que tem gerado paz e tranquilidade e em que me dispus a vir a trabalhar. Agradeço que tenha sido feita uma referência na minha atividade atual pela deputada Ana Rita Bessa, ao facto de que eu sou Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa. Eu não referi esse aspecto em particular, mas na verdade, sendo embora a Universidade de Lisboa e a RTP duas entidades completamente diferentes, há porventura alguns fatores que são comuns na forma como o respectivo enquadramento legal existe, e alguma proximidade ou compreensão que ser eu membro neste momento do Conselho Geral da Universidade de Lisboa há bastantes anos, e neste momento presidente desse órgão, possa ajudar-me a compreender e a exercer um bocadinho melhor as minhas funções como membro do Conselho Geral independente da RTP. Eu lamento, mas acho que não consigo responder a muito mais das questões. Queria, em particular, e de novo, voltar a dizer como considero absolutamente importante a defesa do pluralismo e da independência da rádio, da televisão, das plataformas multimídia, da forma de atuação da Rádio e Televisão Portuguesa, da RTP, e queria também, a este propósito, e nos tempos em que estamos a viver, em que as questões da liberdade de expressão e até em torno, nomeadamente, de formas novas de expressão e da necessidade ou pelo menos da necessidade que muitos exprimem de que alguns mecanismos existam que eu não quero falar de limitação à liberdade, Deus me livre, mas de alguma contenção que neste momento são muitíssimo falados em torno das grandes empresas digitais e do conteúdo delas e do que é que pode ou não pode ser feito para que as inverdades, as mentiras, os abusos não possam passar por via de todas essas formas, ou ainda muito recentemente, enfim, tudo isso neste momento está na ordem do dia. A Economist traz todas essas questões ao de cima no último número que acaba de sair, e também queria lembrar, porque tem alguma coisa a ver com tudo isto, o que aconteceu muito recentemente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde
um professor que é relatado como não aderir a noções básicas, ou noções que nós consideramos como básicas da democracia, da igualdade, da não discriminação, tem a sua atividade completamente posta em causa pela própria faculdade, em termos que não estávamos habituados a que acontecessem, e que colocam, e que de certa maneira têm de ser discutidos em torno da liberdade de ensinar e de aprender e de olhar cientificamente as coisas como cada um entende. Há aqui um conjunto de questões muito sérias que hoje são colocadas, que eu não quero admitir que possam pôr em causa princípios absolutamente essenciais para todos nós, de liberdade e de pluralismo, mas que eu acho que não devemos ignorar quando, de alguma maneira, estamos envolvidos em instituições que devem ser, ou devem manter-se, ou têm de se manter como essenciais na defesa desses princípios na sociedade portuguesa. Senhora Presidente, eu não terei certamente falado de tudo aquilo que me foi sugerido. Quero afirmar que estou naturalmente, e nos termos em que me competem, disponível para o que vier eventualmente a acontecer no futuro no relacionamento com a Comissão Parlamentar, e agradeço muito a atenção e a paciência com que me ouviram. Nós é que agradecemos seguramente, e julgo que tem toda a resposta à maioria das grandes questões, e portanto vamos fechar esta audição. Eu vou ter que acrescentar que é para mim um prazer, uma honra e um orgulho, mas de resto vamos fechar esta audição e vamos começar a seguinte. Portanto, se quiserem só uns minutos para se levantarem e depois começarmos a seguinte. Já temos também online, julgo que se mantém ainda online a doutora Manuela. Está, certo. Querem já começar? Podemos já começar? Então vamos só dar aqui uma pausa de 1 ou 2 minutos e começamos a segunda audição prevista para agora.